Fala também sobre Gabigol. Há quem garanta que o Corinthians já se acertou com o atacante. Tirei essa dúvida com o Júnior Pedroso, o representante do atleta. Formações importantes do mercado, preciso te atualizar, por exemplo, em relação ao futuro de Maicon garantido no Timão. Mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Só pedir para deixar like, porque quanto mais like, melhor o vídeo, pelo menos no entendimento do YouTube, e ele recomenda para mais pessoas. De qualquer forma, já agradeço altos índices, muito boas audiências nos vídeos que a gente está postando, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, para repercutir duas informações importantes em relação a Maicon e sua permanência e também sobre Gabigol. É verdade que ele já se acertou com o Timão? Bora explicar em detalhes, quero começar falando sobre Maicon. Corinthians, nas últimas horas, chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para um empréstimo de mais uma temporada a $500 mil ou 2.400.000 reais. O Maicon não conseguiria se aproveitar daquela cláusula de guerra criada pela FIFA para permanecer mais um ano no Corinthians, mas também não fazia parte dos planos do Shakhtar. E diante da falta de propostas do exterior, optou-se pela prorrogação do contrato com esse pagamento de 2.400.000. O Mano Menezes queria muito contar com o Maicon. De todos os volantes do atual elenco, ele era a prioridade. Por sinal, esse setor vai ser bastante movimentado. Fausto Vera está à disposição do mercado, Cantillo e Juliano não tiveram seus contratos renovados. Corinthians, que já fechou com o Ranieri e está em busca de pelo menos mais um volante, Thiago Maia, do Flamengo, é aquele mais próximo de ser contratado. Com a continuidade de Maicon, o Corinthians agora busca atacantes. E aí eu quero falar sobre o Gabigol, que pertence ao Flamengo. Vários setoristas do Corinthians postaram nas últimas horas que houve um avanço significativo para que o Gabigol se torne reforço corintiano. E por avanço entendo um acordo entre o Corinthians e o Gabigol. Confesso que achei meio estranho porque conversei com o Rubão 2 dias atrás e o Rubão me assegurou que ainda não houve um encontro com os representantes do atleta, muito menos com o Gabigol. O Corinthians tem a ideia de se sentar à mesa com o Gabigol para entender as vontades dele, para entender se essa história que o Corinthians tem alimentado há algumas semanas pode ir para frente. De qualquer forma, antes de gravar o vídeo, também conversei com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol há bastante tempo, e perguntei: Júnior, é verdade que Corinthians e Gabigol já se acertaram? Algumas das informações dão conta de que o Timão pagaria R$2 milhões por mês de salário, mais R$500 mil de luvas, por um contrato de 3 temporadas. O Júnior negou qualquer acordo com o Corinthians, assegurou que não houve essa reunião entre o Gabigol e os representantes do Timão e ainda não há um encontro, uma data marcada para esse encontro. O Gabigol passa férias e tem treinado todo dia, inclusive faz postagens diárias para mostrar que está se cuidando, de olho na temporada de 2024. Nicola, ainda tem chance de o Gabigol ser contratado? Tem, até porque o Corinthians faz muito esforço para que esse negócio avance, mas a operação segue sendo muito complicada. Primeiro, há a necessidade de um acordo com o Gabigol e depois, talvez a parte mais difícil, chegar a um acordo com o Flamengo, que tem só mais um ano de contrato com o Gabi. Se não negociá-lo agora, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça. Diante dos microfones, de forma nenhuma, o Flamengo assegura que não tem planos de negociar o Gabigol. A versão que eu tenho extra, off, fora dos microfones, com as câmeras desligadas, é de que o Flamengo até topa negociá-lo, mas dá preferência para clubes da Europa. Atenção, atenção, Sereto News, urgente! Chegando com a informação de que Rodrigo Garro é o novo jogador do Corinthians, é reforço do Corinthians para 2024. Garro é reforço do Timão, meio-campista do Talleres, da Argentina, contratado pelo Corinthians. É o Corinthians reforçando a sua equipe, prometendo um pacotão de reforços. Agora para o dia 2 de janeiro, eu conto tudo para você. Agora a Sereto News chegando. E o Corinthians vai se reforçando para a temporada 2024. E anunciou ainda não, né? Porque só vai anunciar no dia 2 de janeiro, apenas no dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira, é que o Corinthians vai anunciar os reforços para a temporada, quando dá a apresentação do Augusto Melo como presidente do Corinthians. Rodrigo Garro é o novo reforço do Corinthians para a temporada 2024. Meia esquerda. O Corinthians acerta a contratação do Rodrigo Garro. O Corinthians acertou a contratação do Rodrigo Garro do Talleres.
e ainda negocia com outro argentino, mas depois eu vou falar o que esse outro argentino que o Corinthians está negociando. O Corinthians encaminhou nas últimas horas a chegada do Garro, meia de 25 anos. Faltam ainda detalhes contratuais, né? Alguns detalhes contratuais. Mas o presidente eleito, Augusto Melo, espera anunciá-lo na sua posse marcada para terça-feira, portanto, dia 2. O Corinthians subiu a proposta após o Tadjeres recusar 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais. O Corinthians ofereceu 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, 29 milhões de reais. E o Tadjeres aceitou a proposta corintiana de 6 milhões de reais. Portanto, o Corinthians já tem um acordo verbal com o clube argentino. A promessa é pagar uma parte à vista e outra em algumas parcelas. O Rodrigo Garro, que vem para substituir o Renato Augusto. Vem para substituir o Renato Augusto, vem também para substituir o Juliano. O Corinthians precisava de um jogador ali para meia esquerda, né? Estava precisando de um jogador para meia esquerda. Então, portanto, contratou o Rodrigo Garro, camisa 25, destaque do Tadjeres, da Argentina. Boa contratação, é um destaque, vem para vestir a camisa do Corinthians. Mas o Corinthians não desiste de contratar o Benjamin Rolaiser. O Corinthians não desiste de contratar o Benjamin Rolaiser e está conversando com a diretoria do Estudiantes de La Plata nesse sentido, para tentar contratar o Benjamin Rolaiser. Embora o empresário do jogador, o empresário do Benjamin Rolaiser, tenha dito e está dizendo que o Benjamin tem negociações avançadas com o Benfica de Portugal. O Corinthians não desiste do Benjamin Rolaiser e continua tentando contratar o jogador, porque é um jogador que poderia ajudar o Corinthians na armação das jogadas ou também nas pontas. O Rolaiser é um jogador que joga tanto na meia quanto nas pontas. A negociação pelo Rolaiser é considerada difícil, mas o Corinthians insiste. A intenção é reformular as características do meio-campo, que contava com Juliano e com Renato Augusto, né, atletas mais técnicos, mas com limitações físicas. O Corinthians quer agora quer jogadores que tenham mais força física no meio-campo corintiano. Portanto, o Rolaiser é um jogador que está na lista de pretendentes ou pretendidos do Corinthians para a temporada 2024. Rodrigo Garro já foi contratado, o Rolaiser está sendo pretendido pelo Corinthians, o Corinthians está tentando contratar o Rolaiser. Então, por enquanto, jogadores contratados pelo Corinthians: o Rodrigo Garro, o Ranielli do Cuiabá, esse também já está contratado, volante. Você vê que o meio-campo do Corinthians vai ter outra cara. Se o Moscardo vai embora, o Ranielli veio para o meio-campo, né? O Ranielli veio para substituir o Moscardo no meio-campo corintiano. O Hugo, lateral esquerdo do Goiás, e daqui a pouco eu vou falar de outro lateral esquerdo que também vai jogar no Corinthians. O Adriano, zagueiro do Novo Horizontino, esse vem para compor o elenco, mas é um jogador que está sendo muito bem avaliado pela comissão técnica corintiana. Félix Torres, do Santos Laguna. Aliás, sobre o Félix Torres, uma informação interessante, porque o Corinthians vai pagar 26 milhões e 600 mil reais na cotação atual, 5 milhões e meio de dólares para comprar o jogador. O Corinthians tinha oferecido 5 milhões de dólares, o Santos Laguna não tinha topado, o Corinthians aumentou a proposta para 5 milhões e meio de dólares e acabou chegando a um acordo para contratar o jogador da seleção equatoriana, jogador da seleção equatoriana, e chega com status de titular para jogar no Corinthians. Vai jogar como titular ao lado do Lucas Veríssimo. E outro jogador que vem para ser titular da defesa corintiana é o Diego Palacios, lateral esquerdo. Também vem para ser titular da defesa corintiana. Lateral esquerdo, o Corinthians contratou esse de graça. Esse o Corinthians não pagou nada para contratá-lo, apenas os salários, porque o contrato dele com o Los Angeles FC termina agora no final do ano, termina agora no domingo. Então ele pode assinar contrato com quem ele bem entender. É o Corinthians reformulando a defesa, reformulando o meio de campo e com a intenção também de reformular
o ataque. Por falar em meio de campo, uma informação importante a respeito do meio de campo do Corinthians, do volante Maicon. O Maicon renovou o contrato. O Shakhtar Donetsk aceitou emprestar o Maicon por mais uma temporada. O Corinthians vai ter que pagar algo em torno de $500 mil para a permanência do Maicon. No primeiro momento, o Shakhtar havia recusado o novo empréstimo. O Corinthians continuou negociando, ofereceu inclusive o volante Rony, que não agradou aos ucranianos, né? O Shakhtar Donetsk não quis o Rony na negociação. O Corinthians continuou negociando e agora o Shakhtar Donetsk acabou aceitando mais uma vez a permanência do Maicon no Corinthians. O Maicon vai ficar mais uma temporada vestindo a camisa corintiana. O Corinthians, que busca mais um jogador para o meio de campo, quer o Thiago Maia do Flamengo, está insistindo na contratação do Thiago Maia, quer mais um volante, portanto, e o Thiago Maia, o Corinthians está oferecendo o Fausto Vera como moeda de troca. Continua nos bastidores conversando com o Flamengo sobre a questão do Fausto Vera, mas até agora, nenhuma negociação foi feita, até porque o Flamengo está batendo o pé, porque o Corinthians tem que pagar ainda o que deve ao Argentino Júnior. O Flamengo não quer assumir essa dívida do Corinthians. Então o Corinthians primeiro vai ter que pagar o que deve ao Argentino Júnior, cerca de R$20 milhões, para depois tentar a negociação envolvendo o Fausto Vera. E o Corinthians também está de olho no Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, e está de olho também no Gabigol. Everton Ribeiro termina o contrato agora no final do ano. O Everton Ribeiro termina o contrato no final do ano. Está discutindo a renovação de contrato com o Flamengo. O Corinthians está de olho, está monitorando a situação. Dependendo da situação, se o Everton Ribeiro não renovar o contrato com o Flamengo, o Corinthians vai tentar a renovação, vai tentar a contratação do Everton Ribeiro, jogador de 34 anos. Seria uma exceção no time do Corinthians. O Corinthians tem contratado jogadores mais jovens, mas esse seria uma exceção de um jogador mais experiente. E o Gabigol, o Corinthians já topou pagar algo em torno de R$2 milhões para contratar o Gabigol. R$2 milhões por mês seria o valor do salário do Gabigol, né? Algo mais, um valor mais baixo do que o Gabigol pretende ganhar no Flamengo. Mas o Gabigol até agora não renovou o contrato com o Flamengo. Então resta saber se o Gabigol vai renovar ou não vai renovar o contrato com o Flamengo. O Corinthians continua olhando à distância, namorando à distância, né? Paquerando o Gabigol. Quem sabe esse negócio não vira de fato um namoro mais sério. Depois de alguns dias, o Corinthians promete ainda sentar à mesa para conversar com o Gabigol. Quem sabe esse namoro não fica mais sério dentro de alguns dias. Vamos esperar o que acontece. O fato é que o Corinthians está contratando, está trazendo jogadores. Rodrigo Garro é um novo jogador do Corinthians e o Corinthians vai apresentar esses jogadores, vai apresentar esses reforços no dia 2 de janeiro, na apresentação do Augusto Melo. Rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas do Timão, o maior clube do Brasil e do mundo, por que não, né, rapaziada? O Corinthians que fechou a contratação de Rodrigo Garro, um ótimo meio-campista ali para o lugar de Renato Augusto e Juliano. O Corinthians também está na procura de tentar contratar Benjamin Rollheiser, um outro ótimo meio-campista que pode chegar ali com o status de titular. Ele seria titular em qualquer clube do Brasil, O cara simplesmente joga muito e é jovem. O Corinthians comprando esse jogador com o Rodrigo Garro, rapaziada, eu estou muito otimista com os atletas que estão chegando no Corinthians. Uma zaga com o Veríssimo, o Lucas Veríssimo e o Félix Torres, para mim são uma dupla de zaga muito boa. Agora o Corinthians tem que ir atrás aí de trazer alguns zagueiros para poder suprir aí, né, na ausência dos titulares, botar alguns zagueiros aí bons para poder suprir. Os meias que estão para chegar são ótimos meias, trazer uns pontas de ataque muito bom, e o Gabigol, que provavelmente deve estar acertando aí com o Corinthians nos próximos dias. Então, essa foi a minha opinião, ela não vale de nada, o que vale mesmo é a sua. Deixa no comentário o que você pensa sobre todos esses atletas que foram mencionados no vídeo.
Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para estar fortalecendo a gente toda vez que tiver vídeo novo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço no coração. Fui, tchau, tchau.